Então eu vou apresentar de uma maneira sucinta os conceitos, princípios básicos e a contextualização da hidráulica e a pneumática. Então existem vários meios de transmissão de potência para a produção de movimentos lineares ou rotativos em equipamentos. A gente tem os meios mecânico, elétrico, fluídico ou a combinação entre esses meios. Então aqui alguns exemplos desses meios, né? Aqui uma engrenagem, que é um meio mecânico, aqui um acionamento com servomotores, ou seja, um meio elétrico, e aqui exemplo de cilindros e motores hidráulicos, que seria no caso um meio fluídico. Então, especificamente falando do meio fluídico, ele usa um fluido sob pressão para fazer a transmissão de potência. Nessa disciplina aqui a gente vai tratar então tanto do meio fluídico da pneumática quanto hidráulica. Pneumática quando a gente usa o ar sob pressão e hidráulica quando a gente usa um óleo sob pressão para a produção do movimento. E aí então a gente tem a eletropneumática e a eletrohidráulica, que é a associação da pneumática com acionamento elétrico ou hidráulica com acionamento elétrico dos seus componentes, que a gente vai ver mais para frente, que são denominados válvulas. Então, sobre os campos de aplicação da hidráulica e pneumática, a gente tem que considerar, na verdade, vários aspectos quando a gente utiliza, quando a gente vai escolher uma tecnologia como solução de um problema, mas do ponto de vista de requisito de força e velocidade, a gente percebe que a hidráulica ela tem uma grande força frente aos outros meios, enquanto que a pneumática tem uma grande velocidade frente às outras tecnologias de produção de movimento. Dadas as suas características, então, de força e velocidade, a gente tem uma grande empregabilidade nos diversos ramos da indústria dos sistemas hidráulicos e pneumáticos. Então, aqui alguns exemplos dos diversos campos de aplicação da pneumática, onde se usa, por exemplo, muito comumente para separação de produtos em linhas de produção. Equipamentos que precisam também de motores com alta rotação, como por exemplo uma broca odontológica, utilizam o ar comprimido para a sua produção do movimento rotativo. Já como exemplos de aplicação da hidráulica, a gente tem máquinas agrícolas que utilizam seus atuadores acionados com óleo sob pressão e na área de aviação diversos atuadores hidráulicos. De modo resumido, a aplicação da hidráulica se dá quando a gente precisa de uma grande força, porque a gente consegue trabalhar com fluido em altas pressões. Por outro lado, a pneumática é aplicada geralmente quando a gente precisa de grandes velocidades e um fluido limpo. Além disso, percebe-se que na hidráulica se consegue trabalhar em infinitas posições do atuador, ou seja, ele pode estar todo avançado ou todo recuado ou em posições intermediárias, enquanto que na pneumática geralmente se trabalha com estados do atuador discretos, ou seja, ou ele está avançado ou ele está todo recuado. Então, antes de a gente iniciar os nossos estudos dos componentes hidráulicos e pneumáticos, a gente precisa rever algumas grandezas intimamente ligadas ao estudo desses equipamentos. Então, aqui a gente tem uma ilustração de um circuito pneumático, onde a gente vê aqui a separação entre a parte da unidade de potência, ou seja, que provê o fluido sob pressão para o sistema de atuação, para a produção do movimento linear ou rotativo, onde, quando a gente está trabalhando com circuito hidráulico, a gente trabalha com a questão da potência hidráulica. Quando a gente está trabalhando com circuito pneumático, com o conceito da potência pneumática. Então, potência a gente pode expressar de diversas maneiras. Uma maneira interessante de a gente expressar potência, do ponto de vista de atuadores hidráulicos e pneumáticos, é a potência de um atuador linear expressa em função da sua força e velocidade. Então, a potência de um atuador, que vai para trás e para frente, aqui avança e recua, ela é expressa por força vezes velocidade.
ou no caso de um atuador rotativo, como um motor, como torque vezes a sua velocidade angular. Essa potência que a gente vai ter no atuador hidráulico ou pneumático, ela vai vir lá da unidade de potência, ou seja, como eu falei antes, né, um fluido é colocado sob pressão para fazer o movimento desses atuadores. E para isso a gente vai ter, depois a gente vai estudar como é que se faz isso, né? Mas a potência hidráulica e pneumática, que é suprida pela unidade de potência, é interessante ser expressada pela pressão vezes a sua vazão. Ou seja, o fluido vai chegar lá no atuador a uma pressão e uma vazão para que aconteça esse movimento a uma determinada força e velocidade, ou torque e velocidade angular. Então, na unidade do Sistema Internacional, a pressão pode ser dada em Pascal, newtons por metro ao quadrado, né? Mas em hidráulica e pneumática se usa diversas outras unidades, conforme a conveniência. Mas a princípio, para quem não conhece o que é um atuador, né? Um atuador ele pode ser mais ou menos parecido com uma seringa, né? Só que a seringa a gente aperta no êmbolo e o fluido sai ali por um orifício, né? Um atuador é justamente ao contrário, um atuador hidráulico pneumático. A gente coloca um fluido sob pressão dentro dele e ele vai fazer o êmbolo se movimentar para frente e também para trás, né? Então aqui a ilustração de um atuador, onde a gente sabe que esse atuador vai fazer uma determinada força lá no seu êmbolo, né, dependendo da pressão e da sua área que a gente tem. Então, quanto maior a pressão que a gente colocar aqui no atuador, maior a força que ele vai conseguir realizar. E também, a uma determinada pressão, quanto maior essa área aqui, maior também será a força no atuador hidráulico pneumático. E outro conceito interessante também relacionado à área de hidráulica e pneumática é o conceito de vazão, que é a quantidade de fluido por tempo que passa em uma determinada seção. Então, é interessante muitas vezes a gente expressar a vazão em termos de velocidade vezes a área em uma determinada seção de uma tubulação, né? Ou do ponto de vista de um atuador hidráulico pneumático, né? Então, eu vou ter um fluido que vai entrar aqui em uma determinada vazão e vai fazer esse êmbolo se movimentar, e essa velocidade é dada pela vazão que eu tenho e pela área, né, dividido pela área que eu tenho do atuador. Então, basicamente, são esses conceitos que, se não estão bem lembrados, têm que serem reestudados para a gente começar os estudos sobre os componentes hidráulicos e pneumáticos.